Boa noite a todos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo e, após informações importantes a respeito da nossa existência após o nosso desencarne no mundo dos espíritos, nós vamos fazer hoje um estudo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, de Kardec, Amai os vossos inimigos, e o título é Os Inimigos Desencarnados, item 5, que nos diz assim: ainda outros motivos tem o espírita para ser indulgente com os seus inimigos. Então, o estudo nos mostrou, que sermos simpáticos, como que devemos agir, e que nós, seremos aquilo que somos quando desencarnarmos. E todas as questões que criamos, elas vão ter continuidade e teremos muito mais dificuldade. Então, como estudante da doutrina espírita, nós temos que entender que nós temos que ter tolerância com os nossos inimigos, enquanto estamos a caminho, porque nós precisamos nos reconciliar para que possamos mudar, essa condição de espírito antipático para simpático, termos as mesmas afinidades. E essa afinidade é construída através da sintonia do nosso pensamento. E no mundo espiritual não é diferente, assim como na Terra. Nós nos reunimos com quem? Com as pessoas que nós somos afins, pensam da mesma forma como nós, têm as mesmas formas gostam das mesmas coisas, ou similares. Então, assim também é no mundo espiritual. Então, nós vamos dar continuidade a isso que vivemos aqui hoje. Sabe ele, primeiramente, que a maldade não é o estado permanente dos homens, que ela decorre de uma imperfeição temporária, que assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Então, nós vemos que a nossa imperfeição, ela um dia nós conseguiríamos superá-la através das diferentes encarnações, passando por diferentes provas. Então, a nossa vida, terrena, é cheia de dificuldades. Mas por quê? Não como castigo, mas para que nós possamos nos tornar espíritos melhores, compreendendo que essas dificuldades que estamos passando são necessárias para o burilamento do nosso espírito. Então, nós temos que compreender e não ficarmos queixando, Por que só comigo acontece isso? Não, com todos, porque nós estamos nessa grande escola chamada planeta Terra, de provas e expiações. Ninguém veio aqui para facilidade. Todos nós passaremos por dificuldades, que são as nossas provas. De que forma nós estamos encarando essas provas, E por isso que nós encontramos no nosso convívio pessoas que são agradáveis e desagradáveis, mas temos que aprender a conviver bem com todos, procurando nos reconciliar, Por isso que Jesus foi incansável de nos dizer: amai os vossos inimigos. Quer dizer, sabermos perdoar, relevar, Então, nós temos que começar a refletir sobre isso, porque todos nós somos espíritos imperfeitos. E através das provas é que nós vamos conseguindo atingir o nosso aprimoramento, o nosso aperfeiçoamento, vencendo as dificuldades. As provas são exatamente isso,
como é que eu estou conseguindo superá-las? Como é que eu estou conseguindo ter essa visão dessas dificuldades que eu estou passando, com resignação, com compreensão? Então, vai depender de cada um, do entendimento que nós temos. Se nós compreendermos que as provas são instrumentos necessários para o nosso aprimoramento, nós vamos ter muito mais compreensão e facilidade em superá-las. Mas se nós não tivermos esse entendimento, nós nunca conseguiremos vencer. Então aqui faz uma comparação, né, que com a criança, que ela apresenta suas dificuldades, mas com o tempo, com a orientação dos pais, ela vai conseguindo corrigir essas deficiências que apresenta. Então, os pais estão aí para orientá-los, né? E conseguir superar as suas próprias imperfeições. Daí a importância dos pais terem esse entendimento para que possam ajudar aqueles que com eles caminham, seja na família, seja no trabalho, na comunidade, na vizinhança. Kardec nos diz: sabe também que a morte apenas o livra da presença material de seu inimigo, pois que este o pode perseguir com o seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. Então vocês vejam bem que a morte não consegue acabar com essa antipatia ou com essas imperfeições que nós temos ainda. E muitas vezes, né, aqui nos diz que após a nossa morte, o inimigo, ele pode nos perseguir. Então, daí as dificuldades que nós temos, né, muitas vezes conseguindo assim perceber presença, maus pensamentos, que são esses irmãos que nós temos dívidas de amor. Eles estão ali chamando a nossa atenção, porque muitas vezes a gente relembra de algum desencarnado com ódio, com apenas lembrando a maldade que ele fez. Então, nesse momento, né, esse irmão, ele está presente, ele está assistindo. Não é porque ele está desencarnado que ele não consegue perceber o que nós encarnados estamos fazendo. Ao contrário, o mundo espiritual não é separado do nosso mundo material. Então, junto de nós, né, nesse mesmo espaço em que convivemos, o mundo espiritual, ele está aí presente. Então, já que todos nós somos espíritos, né, espíritos eternos, então desencarnamos e perdemos o nosso corpo físico, mas o espírito não, ele permanece e ele nos acompanha, né? E daí a importância de trabalharmos esse sentimento bom dentro de nós, né? O amor fraterno, quando não conseguimos desenvolver esse amor, né? Mas entender a necessidade de perdoar, de sermos indulgentes, porque todos nós temos dificuldades, pois somos espíritos imperfeitos. E muitas vezes, né, as nossas deficiências, elas são graves também, mas, como foi dito, né, quando nós desencarnamos, nós não temos por onde conseguir se esconder, porque não temos mais máscaras, né? Porque enquanto estamos encarnados, usamos o nosso corpo como máscara para esconder as nossas imperfeições. E ninguém gosta de mostrar aquilo que realmente é. Sempre procura uma desculpa, né? Nós ainda não temos coragem de assumir as nossas imperfeições. Então,
nós procuramos disfarçar através do nosso corpo, do qual nós chamamos de máscara. Temos muitas máscaras, né? Então, temos que libertarmos dessas máscaras para que possamos nos aprimorar. Assim, a vingança que tome falha ao seu objetivo, visto que, ao contrário, tem por efeito produzir maior irritação, capaz de passar de uma existência a outra. Então, vocês vejam bem que, se nós tivermos algum desafeto, né, ela permanece e há esta ligação, porque já vimos que a nossa ligação ocorre através do nosso pensamento. Então, a nossa consciência, né, fica registrado tudo que realizamos, as nossas alegrias, tristezas, os nossos desafetos, né? E através do nosso pensamento nós atraímos esses irmãos. Cabia ao Espiritismo demonstrar por meio da experiência e da lei que rege as relações entre o mundo visível e o mundo invisível, que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa, que a verdade é que o sangue alimenta o ódio, mesmo no além-túmulo. Então, nós sabemos que a violência gera violência, então nós temos que trabalhar o amor dentro de nós, né? Por isso que a doutrina espírita sempre nos fala da indulgência, quer dizer, sabermos tolerar, porque nós também temos muitas dificuldades e nós temos que compreender as dificuldades dos nossos irmãos, por mais grave que seja, porque nós também não sabemos ainda a gravidade da nossa condição moral, né? Porque se estamos aqui no planeta Terra é porque todos nós estamos no nível de igualdade de dificuldade. Alguns já caminharam um pouquinho mais, mas a sua grande maioria ainda se encontram em nível bastante baixo, né? Tal a gente vê todos os dias violência. O que é isso? É falta de amor, falta de indulgência, benevolência para com os próximos. Então, nós ainda temos que trabalhar muito para que possamos vencer esses obstáculos que está dentro de cada um de nós. Nós, né, não temos condições de dizer eu sou o melhor, porque estamos todos no mesmo planeta de provas e expiações e estamos aqui para quitarmos as nossas dívidas. Como vamos quitar as nossas dívidas? Através do amor, da compreensão, da paciência, da tolerância, vencendo os nossos vícios, egoísmo, vaidade, ciúmes, inveja, maledicência, enfim, que são inúmeros, né, as nossas deficiências. Então, nós não podemos olhar ao próximo e fazermos uma análise crítica. Se estamos juntos é porque, com maior ou menor grau, nós temos as mesmas dificuldades. Então, o Espiritismo está justamente para fazer com que, através do estudo, através do entendimento, possamos compreender essas relações, não de violência, mas relação de amor, de compreensão, paciência, porque sabemos que o ódio, né, vingança, não são ações boas para ninguém. Então, nós é que temos que verificar como que está os nossos sentimentos. Cabia-lhe, portanto, apresentar uma razão de ser positiva e uma utilidade prática ao perdão e ao preceito do Cristo: amai os vossos inimigos.
porque é a esses que nós somos os grandes devedores. É fácil a gente compreender, ter paciência, perdoar aqueles que nós temos afinidade, mas a nossa dificuldade é exatamente perdoarmos e amarmos os nossos inimigos. É para esses que nós aqui estamos encarnados, para que possamos quitar os nossos débitos através da indulgência, né? Tendo tolerância, compreensão, benevolência para com todos, principalmente com aqueles que não nos são simpáticos, que nós temos dificuldade de nos relacionarmos. Aquele irmão, né, que a gente muitas vezes fala assim, eu não consigo conviver com A, com B e com C. É justamente esse que nós temos que ter mais compreensão, mais paciência, né, mais amor, para que possamos aprender de fato, né, a perdoar, a ser benevolente, sermos tolerantes, para que possamos construir a paz necessária, né? Então, não há coração tão perverso que, mesmo a seu mau grado, não se mostre sensível ao bom proceder, porque quando nós, né, mesmo diante das pessoas difíceis, nós temos paciência, tolerância, né, de tanto perceber a atitude desse irmão, acaba o coração cedendo, né, de ver tanta paciência, mesmo diante de tanta agressividade. Então, nós precisamos ter esse sentimento, desenvolver esse sentimento dentro de nós. Não é fácil amar os nossos inimigos. Quando Jesus nos disse amar os nossos inimigos, Ele quis nos dizer que nós devemos ter compreensão, paciência, tolerância, né, para que possamos ter um ambiente menos desagradável, um ambiente mais leve, onde possamos ter uma convivência melhor. Então, é para isso que nós estamos nessa grande escola, para aprendermos. Conviver com quem nós nos damos bem é muito fácil. O difícil é exatamente, essa é a grande prova. Conviver com as pessoas que cobram de nós, que nos magoam, enfim. É com essas pessoas que nós temos que aprender a viver bem, pois assim nós estamos conseguindo sensibilizar os nossos sentimentos. E é nessas dificuldades que nós vamos aprender a vencer a nós mesmos. Mediante o bom procedimento, tira-se, pelo menos, todo pretexto de represálias, podendo-se até fazer de um inimigo um amigo, antes e depois de sua morte. Então, a gente vê que nós temos esse tempo, né? Quanto mais nós conseguirmos vencer esse mal que está também dentro de nós, fazermos a paz com os nossos inimigos, né? Nós estaremos vencendo as nossas próprias dificuldades. Nós não estamos ganhando de ninguém. Nós estamos vencendo um obstáculo que está dentro de nós mesmos. Com o mal, até fazer de um inimigo um amigo, com o mal proceder, o homem irrita o seu inimigo, que então se constitui instrumento de que a justiça de Deus se serve para punir aquele que não perdoou. Então, nós vemos que estamos num mundo onde estamos vivenciando muitas dificuldades em todos os lugares, seja nas famílias, na comunidade, no trabalho, por onde passamos, a gente vê discórdia, desentendimento. E é exatamente isto que nós estamos aqui para aprendermos a vencer. E quem pode fazer isso? Nós queremos um mundo de paz e tranquilidade. Mas quem é que pode trazer essa paz e essa tranquilidade?
cada um de nós fazendo a sua parte, sendo criaturas melhores, aprendendo a conviver bem com todos, independentemente das condições, gosto ou não gosto, simpático ou antipático, mas nós estamos justamente nessa grande escola para aprender essa convivência, porque as nossas dificuldades, elas vêm exatamente do relacionamento que temos uns para com os outros. E nós somos seres sociais, ninguém está fadado a viver sozinho, nós precisamos um do outro. Se precisamos um do outro, quando tomamos essa consciência, por que não tornarmos o nosso ambiente melhor? E quem pode fazer isso? Cada um de nós, fazendo a sua parte, sendo criaturas melhores, desenvolvendo o amor, a bondade, o trabalho da caridade para com todos e principalmente para conosco mesmo, porque a verdadeira caridade é inicialmente feita para nós mesmos, quando conseguimos compreender a importância da oportunidade que recebemos de estarmos encarnados. E para que possamos compreender um pouquinho mais essa questão, eu trouxe uma lição do livro Religião dos Espíritos, de Chico Xavier, uma mensagem de Emmanuel, que se diz simpatia. Ela foi psicografada numa reunião pública de 14 de dezembro de 1959 e nos diz o seguinte: compadece-te de quem se aproxima, não te encarceres nas aparências. Há risadas que disfarçam soluços, muita veste custosa esconde feridas. O legislador que te parece feliz, muitas vezes gemerá em desespero silencioso. O administrador que passa indiferente carrega na cabeça tão esfogueantes problemas que deixou de saudar-te. O expositor de ensinamentos sublimes que te afigura cavaleiro das vicissitudes humanas caminhará, talvez, cada dia atormentado de tentações. O titulado que respira sob o apreço público pela elevação cultural e profissional a que se guindou, em muitas ocasiões transporta consigo amargas experiências. O comerciante que supõe regalado na mesa opípara guarda provavelmente o estômago ulceroso, com extrema dificuldade de comer. Então aqui está dizendo que muitas vezes a fartura que é externa, né, mas sem condições de conseguir apreciar tudo que tem. O artista que presume campeão do prazer porque trabalha sorrindo, quase sempre possui no coração um vaso de lágrimas. A mulher que julgas vaidosa porque anda adornada em muitas circunstâncias, chora por dentro, crucificado no martírio doméstico. A pessoa que acredita insensata por revelar-se autoritária ou pretensiosa, na maioria das vezes é simples caso de obsessão. A sociedade é filtro gigantesco do espírito. Cada consciência permanece no crivo que lhe é necessário. Atende à fome do corpo, mas não desprezes a fome da alma. Alivia aqueles que exibem chagas à mostra, no entanto, ampara também os que trazem chagas ocultas. Toda criatura pede auxílio e entendimento, e ninguém há que não seja digno de socorro e compreensão. Cede assim aos outros simpatias que advogues em favor de ti mesmo. Será de futuro
o domicílio do eterno bem. Contudo, estejamos certos que o bem de todos começa sempre no esforço construtivo de cada um. Então, Emmanuel nos traz os diferentes perfis que muitas vezes nós não conseguimos analisar e avaliar, porque cada criatura, ele tem a sua dificuldade. E as aparências, como nós dissemos no início, as máscaras que utilizamos muitas vezes é apenas para disfarçar a dor íntima que carregamos. Nos nossos sentimentos ainda de nível bastante inferior, mostrando a nossa inferioridade, da falta de entendimento, de compreensão no mundo em que vivenciamos. Mas Emmanuel, em sua sabedoria, nos coloca que todos nós, todos nós precisamos de auxílio, independente da posição em que ocupamos. Portanto, nós devemos, ter a indulgência para com todos, olharmos os nossos irmãos, com esse crivo, com esse olhar. Não tem ninguém que é melhor ou maior. Todos estamos na mesma condição e necessitados de amor, de paciência, tolerância, compreensão. Então, através dos ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, vai alargando o nosso entendimento para que possamos amparar, socorrer, porque todos somos necessitados. E nós sonhamos com um mundo melhor, mas esse mundo melhor é construído por cada um de nós quando conseguimos compreender que todos somos necessitados. Todos precisamos de compreensão, atenção, amorosidade, E aqui no planeta Terra estamos juntos para aprendermos a construir esse mundo melhor, através da nossa paciência, tolerância, compreensão, vencendo os nossos vícios de egoísmo, vaidade, ciúmes, inveja, enfim, que são muitos, mas que aos poucos nessa convivência vamos conseguindo superar, para que possamos construir de fato esse mundo melhor que tanto desejamos, de paz, de alegria, de felicidade. E essa felicidade está ao alcance de cada um de nós. Ela não está lá fora, mas está dentro de nós. Então, que possamos refletir sobre a lição da noite e possamos compreender e melhorar os nossos relacionamentos com as pessoas que conosco jornadeiam, em qualquer espaço, em qualquer tempo. Que Jesus nos abençoe e vamos fechar os nossos olhos para que agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, por nos trazer lições preciosas para nos ajudar a sermos criaturas melhores, a construir esse mundo de paz, de amor, de tranquilidade que todos nós almejamos e que possamos buscar a cada dia, através do cumprimento dos ensinamentos de Jesus, o nosso aprimoramento, atingindo essa perfeição que tanto sonhamos e que depende do esforço de cada um de nós. Que Jesus possa estar conosco, ajudando-nos, amparando-nos e fortalecendo-nos para que possamos ter força e coragem para vencermos a nós mesmos. Hoje, agora e sempre, que assim seja.